Vamos lá, o tema, meus irmãos? Olha lá. Isso. O tema de hoje é aquilo que toda a igreja já conhece. É o que muda do cozinheiro é só o tempero. Mas a comida é a mesma. Não pode ter outra comida além dessa, não é? O tema de hoje é assim, ó, não devemos alimentar, não devemos alimentar a ansiedade. Tem gente que alimenta, pastor, oxe, pensa numa coisa. Deus do céu. Não devemos alimentar, dar vitamina para a ansiedade. O primeiro versículo que vamos observar, a carta de Paulo aos Filipenses 4, versículo 6. Meu irmão Dásio. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Isso mesmo. Não estejais ansiosos por coisa alguma. O que leva a tanta ansiedade é a doença do século, né? O que leva tantas pessoas à ansiedade? É o reino dos céus? É? Não é não, são as coisas. Que coisa? Olha lá. Não estejais ansiosos, inquietos, ansiosos por coisa alguma. As coisas nos levam a uma vida ansiosa. Isso é muito complicado. Viver ansiosos não pelas coisas espirituais, não pelo reino. O reino dos céus não produz isso. Porque o reino dos céus produz segurança. O reino dos céus produz edificação espiritual, equilíbrio, dá um norte em nossas vidas. Mas as coisas deixam-nos ansiosos. Quer ver? Comida, bebida, roupas. Onde está escrito isso? Mateus capítulo 6, versículo 25 a seguir, ao 32. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Vai até o 32. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram,
De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Isso, deixa esse versículo aí na tela. É as coisas ou não que deixam ansiosos? Quer ver ficar, não sei se 90% ou mais, do país todo. Dizer que só tem comida para uma semana no mercado. É ou não é? Ó, a maioria tem roupa aqui, se não tiver roupa mais para comprar durante 10 anos, você consegue se manter. Verdade ou não? É verdade. Roupa, sapato. Ou eu estou brincando? Aí Jesus fala por 2 vezes no texto. Por que andais ansiosos pelo que haver de comer, de beber, de vestir? Aí ele começa a dar um exemplo. A maior seca que existe. Mas você encontra os passarinhos mortos aí na rua? As rolinhas, o pardal. Não encontra nada. Eu mesmo nunca encontrei. Como eu sou muito jovem, só tenho quase... Nem vou falar. Nem lembro mais. Fui contar outro dia, não consegui. É porque eu não quis contar. O que quero dizer com isso, irmãos, que quando chega no versículo aqui, ó, no fechamento do assunto, em Mateus, ele fala que para quem não tem fé nele, é normal. É isso? Repete, irmão Dado, por favor, esse versículo. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele estava falando, olha, os pecadores, é normal viver assim, perdendo noite de sono. Porque de repente não vai ter como comprar uma roupa final de ano para a festa de Natal, de Ano Novo e tal. Ele está dizendo para você e para mim, isso não é normal não. E se não tiver dinheiro para comprar, não é motivo de perder noite de sono. É isso que Jesus está dizendo. Para aqueles que não me servem, todas essas coisas, os gentios, pecadores, é o dia a dia deles. Mas para vocês não, por isso que o versículo anterior ele fala a respeito da fé. De pequena fé, de pouca fé, de quase sem fé. De uma fé que não vive, a pessoa que vive falando de fé, mas não tem atividade na fé. E Jesus disse que isso não é bom. Vocês viram os lírios do campo, ou dos vales? Você chega lá, está as folhas verdes. E não tem nenhum jardineiro molhando todo dia. Aí Jesus está dizendo para você e para mim assim, e vocês não têm mais valor do que eles, não? Porque ele está dizendo em outras palavras assim, para mim que sou o Criador, você tem mais valor do que eles, porque eles não têm alma, não têm espírito. E eu cuido deles. Não deixo morrer de fome, não deixo os pássaros morrer de fome, não deixo morrer de sede. Oh, glória ao nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia daqui nesta noite, olha... Calma, chega que esse negócio de alimentar a ansiedade. Chega. Em nome de Jesus, receba forças, direção, graça, saúde na alma. Glória a Deus. E sai daqui hoje sabendo, consciente, pisando firme, que o Senhor continua cuidando, independente de crises. Oh, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Ainda em Mateus, o versículo 34. Versículo 34, isso. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Pronto. Você percebeu que umas 3 ou 4 vezes do versículo, na leitura de Mateus, do versículo 25 ao 34, vai falar, não andeis ansiosos.
Não andeis ansiosos. Não precisa disso, de alimentar. E a cada vez que sabe, começa a alimentar a ansiedade, você vai dando vitamina para a ansiedade, você vai ficando mais triste. Chega. O poder da palavra de Cristo liberta crente nesta noite. E eu falo isso porque eu sofri muito com isso. Eu uma vez precisava pagar 80 mil reais, e não era coisa minha não, era da obra mesmo. E só tinha 30 mil e faltava 3 dias. E só faltava 3 dias porque eu tinha pedido 3 dias para o proprietário me esperar. Proprietário de um terreno. Cheguei do culto de domingo. Tirei um cochilo. De manhãzinha fui para a sala orar. E falei para Jesus na oração: Ô Jesus, e agora? Da onde eu esperava não veio. Não vou explicar detalhe. E agora? E se não pagar, Senhor, hoje é segunda e eu tenho que pagar até quarta-feira. E se não pagar, a multa é 25 mil. Foi isso que estava acordado com o proprietário. Quem desistir paga 25 mil de multa. Acabei de orar. Veio na minha cabeça assim: de tal congregação ficou 10 mil para uma reforma e eles não usaram. Aí eu pensei, tem 30, falta 50. Agora tem mais 10, só falta 40. Já começou a brilhar, você viu não? Passei uma mensagem para o tesoureiro e disse: os 10 mil está? E ele falou: está. Aí eu falei para ele assim: onde que eu consigo mais 40 mil? Ele falou: 40 eu não sei, mas da minha parte tem mais 10. Aí me lembrei de um cidadão 3 mil quilômetros de distância. Esse cidadão é de casa, da minha casa. Mandei uma mensagem e falei assim: eu preciso de 30 mil para resolver um assunto da obra de Deus. Ele falou: então não precisa mais, porque já tem. Oh, glória a Deus! Jesus continua sendo o provedor. Isso porque eu não vou contar de assunto particular. Se você não ter o valor para pagar a prestação do carro. Faltava parte. E de repente um filho na fé me liga e diz: eu estou de férias, estou indo aí almoçar em sua casa. Eu falei: pode vir. Almoçou e falou: vou deixar esse envelope aqui. Aí completou a prestação do carro e ainda sobrou dinheiro. Bom, mas deixa esse negócio para lá. A minha pergunta é: ele cuida ou não cuida? Fala a verdade, esses tantos anos de vida que você tem. Seus 30, 40, 50, 60, 70, 80 e daí por diante 90. Quantos apertos, quantos desafios, quantas vezes ele te deixou sozinho e sozinha? Me fale uma. Eu duvido. Jesus é aquele que tem um compromisso, irmãos. E os senhores sabem disso. Os senhores e as senhoras sabem disso. Irmãos, é orar, é andar direito com Jesus, orar e dormir em paz. Tem outros que ficam morrendo porque, assim, perdendo noite de sono. Porque está atravessando um vento forte. Mas não já está no vento? O vento não já está soprando? Que seja no assunto de desemprego, que seja da enfermidade, que seja qualquer tipo de assunto? Não, você já está vivendo isso? Vai alimentar isso? Viva só hoje, administra hoje. Até meia-noite ainda é hoje. Então resolve os assuntos de hoje, você resolve hoje. E se não resolver hoje, amanhã o Senhor vai te dar uma direção. Viva em paz, debaixo das bênçãos do Senhor. Aí o que está escrito aqui, ó? Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã.
Amanhã, mas todo dia é hoje. Quando você acorda, você diz, amanhã chegou. Hoje está chovendo, hoje está calor, todo dia é hoje. Aí vamos lá para o que o apóstolo Tiago escreveu no capítulo 4, a partir do versículo 13, sobre o dia de amanhã. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Até o 17. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. É grave, muito grave. Você viu que parece um costume entre todos nós? Sábado eu irei para tal lugar. Mas o que diz lá no versículo 13? Olha lá. Leia, irmão. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Isso. Isso, como acontece em muitos casos, às vezes amanhece doente, ou às vezes um parente ficou doente e você tem que correr para socorrer. Tiago disse, é melhor não agir assim não, porque o dia de amanhã você não sabe o que vai acontecer. E foi justamente o versículo 14 que o pastor Anivaldo Félix, naquele domingo à tarde, dia 5 de julho de 92, ele citou esse versículo, porque naquele dia não teve pregação, que era um culto de louvor, no domingo à tarde. E quando ele citou Tiago 4,14, que o dia de amanhã não te pertence, porque a tua vida é como um vapor, aparece logo, pode desaparecer. Aí o Espírito de Deus me achou no meio do povo. Me achou. E começou a colocar no meu coração assim, ó. Se esse povo que louvam a Jesus, se eles não forem para os céus, quem é que vai? Ele nem me disse, você não vai. Ele disse, quem é que vai? É como que eu sentisse isso de mim. Foi essa a forma que o Espírito Santo trabalhou no meu coração. Se o povo que louva, que está aprendendo a palavra, que está adorando, se eles não entrarem lá, quem vai entrar? Os criminosos? Os que não servem, não têm temor, que não adora, que não louva, que não tem, sabe, uma caminhada com o Criador. Quando eu fui ver, eu já estava lá na frente recebendo a oração. E o Senhor tem nos segurado, guardado, como tem guardado cada um de nós aqui. Ó. Mas o dia de amanhã não nos pertence. E por isso que ele diz, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Já foi lido lá, no 34, 6:34 de Mateus. E a ansiedade só traz peso. Porque você já está vivendo um dia e já está vivendo o amanhã, que será mais um peso. Então é peso de 2 dias em um dia só. Então viva só hoje. Vamos para mais um ponto interessante. Mateus capítulo 20, versículo 3 ao 6. Olha o que também leva a ansiedade. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo,
E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Ele falou, porque não tem serviço, não tem emprego. Pessoas ansiosas por causa da falta de emprego. Aí eles arrumaram emprego. Resolveu, não foi? Pronto, acabou a ansiedade. Acabou nada. Ansiosos por falta de emprego. Agora eu vou mostrar outro que estava ansioso porque estava trabalhando. Pensa num negócio. Aí quando entra na empresa, diz é uma prisão. Tem horário para entrar, tem horário para sair. Oxe, ele não está certo não. Tem horário para entrar, horário para sair. E é bom também a gente fazer isso na vida espiritual. Como assim? Não tem um dia de adorar? Orar é todo dia, né? Ler Bíblia é todo dia. Aí é caminhada viva mesmo. Isso é o natural dos salvos em Cristo. Isso é o normal. Na semana tem 7 dias, não é? Aí a gente vai trabalhar. Eu trabalhava de segunda a sábado. Eu não lembro ter faltado em 20 e tantos anos. Não lembro quantas vezes faltei. Porque foram tantos? Não. Quase nada. E na fé? Mesma coisa. Não é para aprender com Jesus? Não é para receber o ensinamento dele e trazer edificação? Aí com Jesus faz do meu jeito, de qualquer jeito. Tá. Vamos lá, para o outro que estava trabalhando. Salmo 127, parece-me o verso 2. Vamos ver. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Aí começa a trabalhar e trabalha de noite. Levanta cedo, chega de madrugada, já quase hora de voltar para o trabalho. Aí não tem como gastar o dinheiro no shopping com a família, numa lanchonete, numa churrascaria. Não tem tempo. Sai cedo, chega à noite, já chega caindo de sono. E fica ansioso porque tem que juntar dinheiro para o futuro. Desse jeito não vai ter futuro. Não tem descanso. Vai gastar dinheiro com o remédio lá na frente desse jeito. Ou não é assim? Eu estou falando coisa com coisa? Foi Deus que reclamou aí, ó. É Bíblia. Inútil. Inútil é o quê? É que, agindo dessa forma, irmãos, as pessoas não trabalham para viver. Vivem? E onde fica a vida espiritual? O principal, que é eterno. Jesus não merece nada? Por ter passado pela cruz, por ter passado pela sepultura, por ter falado para aquele que quer ser chefe da condenação e do inferno, e falado para ele assim, olha, eu comprei esse, comprei esse, comprei essa, comprei todos aqui, foi eu que paguei o preço, eles são meus, elas são minhas, e quem manda sou eu, quem batiza sou eu, quem renova sou eu, quem dá cobertura sou eu, e quem abençoa sou eu. E você sai da frente que não tem mais nada a ver com você. Jesus não merece nada? Se não estiver sobrando nada para a vida espiritual, ora a Deus para Ele te dar direção, porque está errado segundo a Bíblia. Pode ver que não dá tempo nem gastar o dinheiro com a família, como já falei. Contribuir com a avareza dessa, a igreja fecha as portas, se for o caso. Corta a luz da igreja, a água, limpeza da igreja. Esse tipo de gente é assim. Isso é muito sério. É grave o negócio. E quando ouvimos verdade que nos confronta, mas é bíblico, está aí, briga com ele.
Briga com ele. Vamos para mais um ponto? Lucas 10, 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Entendeu que a ansiedade vem por causa das coisas. Mas a Marta, figura de moça, não recebeu Jesus. No versículo 38, não foi ela que recebeu Jesus em sua casa? Foi. Jesus entrou na casa de Marta? Entrou. Se entende que ele tomou assento. Não sei se no banquinho de madeira, a Bíblia não dá detalhes. Mas Jesus entrou porque ela o recebeu em sua casa. No versículo 38. Mas quem ficou no culto no versículo 39? Ele era na mesma casa. Olha lá, irmão Dásio. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Era culto, não era? Ouvia sua palavra. Quem saiu edificada? Versículo 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Pois é, veja que coisa. Além a ansiedade, não deixou ela colher uma vírgula do espiritual. E ainda queria tirar quem estava no culto. No culto não, cultuando, né? Porque estar no ambiente de culto é uma coisa. Agora está cultuando a Ele, irmãos. E o melhor é que Ele sabe. Glória a Jesus. Na mesma casa, ouvindo o mesmo Jesus. Aí chega a Marta. O senhor não vê que eu estou trabalhando sozinha? É que ele não quis falar nada, mas... O que ele queria dizer, mas isso é hora de estar trabalhando se o culto está aqui. Se estou falando, se estou ensinando. Isso é hora de você estar assim, Marta. Aí ele começa a falar com ela no versículo 41, já foi lido. Você está ansiosa com as coisas. Olha lá. E respondendo Jesus, disse-lhes: Marta, Marta, estás ansiosas e afadigada com muitas coisas. Versículo 42. Leia. Mas uma só é a necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria colheu a parte espiritual. Não será tirada porque é eterna. Ei, não será tirada porque é a parte eterna, é a parte espiritual. Na hora de adorar, irmão, vamos chegar aqui para nos entregarmos a Ele. Para adorar a Ele, para rasgar o coração. Para sentir a glória dEle, a unção dEle, a presença dEle. Ouvir a voz dEle, para que tenhamos, uma direção a cada dia. Oh, glória a Deus. Não lhe será tirada. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Ele estava dizendo o que para ela? Sem falar nada. A que você escolheu não é muito boa. Igual a que Maria escolheu. Porque começa a pensar comigo. Todos tiveram a correria do dia. Mas você chegou aqui para ouvir Deus falar. Não foi para ouvir o pastor falar. Por isso que tem que ser pregada a Bíblia. Para que todos possamos sair daqui renovados. Alegre, porque Jesus mais uma vez falou na casa, porque mais uma vez Jesus, Ele fala conosco, porque é o poder da sua palavra. Glória ao nome de Jesus. Aí o Salmo 55 e 22, tem algo muito forte ali. 2 pontos fortes nos Salmos 55 e 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Você sabe o que é nunca? É isso aí mesmo que você sabe. É isso que todos nós sabemos. Nunca é nunca, pastor Honório. Lança
o teu cuidado sobre o Senhor. Não é sobre líder, não é sobre governo regional, estadual, federal, nada disso. É sobre quem resolve, é sobre quem cuida. Aí quando agimos assim, aí acontece isso na parte B. Ó. Nunca permitirá que o justo seja abalado. E quando tiver uma armadilha para que o justo seja abalado, acontece Isaías 57 e versículo 1. Olha só. Perece o justo e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. O compassivo é tirado antes do mal. Ele não permitirá que seja destruído. Vem o impacto, mas não será destruído. Segue em frente. Lança o teu cuidado. Não é por isso que no Salmo 37, parece-me que o versículo 2, 3, 4, 5, confia no Senhor, verso 3, entrega, isso, leia, até o 5. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Entendeu que o versículo 3 manda confiar, o versículo 4 manda descansar no Senhor, e o versículo 5 diz, manda entregar. Entrega o teu cuidado ao Senhor. Só que não fica entregando e tirando. Senhor, nada ainda? Senhor, está do mesmo jeito. Não é isso que a gente faz? Resolveu nada. Senhor, a aflição continua. Senhor, não foi resolvido. Aí o Senhor diz assim, você me entregou ou não? Estou esperando você parar de falar para mim entrar e resolver. Você me entregou ou não entregou? Você entregou ou não? Porque se entregar, confiar, descansar, quem confia descansa. E quem descansa entrega. E tudo é por causa da confiança. Confiar no Senhor é algo muito forte para as nossas vidas. Agora vamos lá em Pedro para a conclusão. 1 Pedro 5. Vamos para o versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também... É isso mesmo? É esse texto aí? É. Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Isso, deixa esse versículo um pouquinho na tela. O versículo 7 fala da ansiedade, daqui a pouco nós vamos chegar lá. E aí fala da ansiedade ministerial. O que estava acontecendo? Por que Pedro escreveu essa carta aos irmãos em Roma? A igreja de Roma. E a Bíblia diz que o Silas, não é? É chamado Silas ou Silvano que escreveu. Por que aparece Pedro como autor da carta? É porque existiam as pessoas que poderiam ser chamadas para escrever. Deus deu a revelação para Pedro e o Silvano escreveu. Está no capítulo 5. Está escrito isso. A partir do versículo 10, você vai achar esse versículo. Porém, o que estava acontecendo lá? Ó, por que trouxe tanta ansiedade e angústia para a igreja do Senhor? Sabe por quê? O imperador romano, o cidadão chamado Nero, havia incendiado a cidade e atribuído essa tragédia aos cristãos.
De lá para cá nunca mais aconteceu nada assim de fazer uma coisa e atribuir a outro, né? Nunca mais. Pensa num negócio. Pensa numa coisa. Faz toda a armação, seja no estado, na cidade, no país, e coloca o nome de outros para que sejam condenados. Então começou agora o massacre contra a igreja. A matança. A mortandade. Teve cristãos que eram queimados na praça, queimados vivos, para mostrar a maldade desse imperador. É que imperador nunca aceita um não. Não existe marcha ré. Entendeu? Aí Pedro vai e começa a escrever por que Pedro teve que falar primeiro com o ministério da igreja, com os obreiros. Por que não falou primeiro com a membresia? Mas fala primeiro com os presbíteros. E ele diz assim, olha, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero convosco, ou com eles. Pedro era presbítero, era. É que ele era o presbítero bispo. Quando você vê algumas palavras chamadas bispo nas cartas de Paulo, aí você vai ver que ele era o presbítero líder dos demais presbíteros. Então Pedro, ele vai e começa a falar com os obreiros da igreja em primeiro lugar. Porque na hora da ansiedade, na hora da perseguição, se os obreiros são os primeiros a correr, como que os membros que se espelham em nós vão ficar? Ele olha para o líder do grupo, regência do grupo, os professores da escola bíblica dominical, os líderes no sentido geral, e principalmente nós do altar, que a ansiedade tomou conta da igreja. E Pedro disse, olha, eu também sou presbítero convosco. Sou presbítero com eles. E eu sou testemunha, Pedro falando, das aflições de Cristo. Vocês não lembram que eu cheguei também a correr? Na hora da cruz? Tempo antes, né? Próximo da cruz. Eu sou testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Ele estava dizendo, fica firme, porque ainda que morrer, vai acontecer o que está na última parte. A glória que será revelada. A glória que será revelada na vida daqueles que caminham com Jesus. Agora tem algo muito forte no versículo 2 agora, vamos lá. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Muito bem. Falou para os presbíteros, primeiro ponto aí, apacentai o rebanho de Deus. Eita, bênção demais, irmãos. Porque lá em Atos, Lucas escreveu assim, capítulo 6. Vamos escolher 7 varões. Isso é Atos capítulo 6, versículo 3 e 4. Eles vão servir as mesas. E nós, os presbíteros, nós vamos ficar compromissados, não por muito tempo, vamos falar hoje, né? Só até Jesus voltar. Na oração e na pregação da palavra. Isso é Atos 6, versículo 3 e 4. Então aí, primeiro ponto, ele manda apacentar, pastorear o rebanho que tem um dono especial, excelente, eterno, imortal, soberano. Aleluia. É bom que todos tenham ciência que
A igreja pertence exclusivamente ao Senhor. Não precisa falar isso, pastor? Precisa, irmãos. Para quem vive caminhando firme, não precisa não, mas para quem tem a igreja como qualquer coisa, sabe? A igreja de Cristo como qualquer coisa, precisa ouvir sim. Então o rebanho é de Deus? É de Deus. As ovelhas são de Deus? São de Deus. Salmo 100, verso 3, diz que foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrais pelas portas, não é? Aí tem mais aqui um ponto forte. Paulo disse assim, ó, em Atos 24, capítulo 20, versículo 24. Por favor, coloque o versículo 24. Atos 20, 24 e o verso 28 também. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja tem dono. Oh, glória a Deus. A igreja não é minha. A igreja tem dono. Irmão, sabe qual é a maior alegria? É saber que o Senhor é o nosso Senhor. É o dono da sua vida e da minha vida. E olha o preço que ele pagou. Com o próprio sangue. Isso foi Paulo falando. E ele disse que tinha alegria de cumprir o seu ministério. Irmão, ser obreiro é para servir com alegria. Porque tanta gente quer ser outras coisas no mundão. Não estou falando da igreja. Ser obreiro de Jesus, da obra do Senhor, isso é muito louvável. Participar de algo tão sublime. Paulo disse no 1 Timóteo 3, versículo 1, aquele que almeja o episcopado, quer dizer, ou aquele que almeja, sabe, trabalhar com o chamado ministerial, excelente obra deseja. Não é uma obra boa, não é uma obra ótima, é além, excelente. Vai lá. Fiel é essa palavra. Aqueles que almejam, está almejando a melhor coisa para a vida espiritual, para o reino. Igual o pastor Luiz estava falando aqui, lendo sobre o professor, e me fez lembrar de Daniel 12, tem um versículo lá, o verso 2 ou 3, que fala, olha, aqueles que a muitos ensinam a justiça, resplandecerão sempre e eternamente, como estrelas. Por que como estrelas? Porque não se apaga. Como assim? É porque herança você deixa para alguém, mas legado você deixa em alguém. E esse legado não morre. Não morre. Então quando ele diz assim, olha, apacentai a igreja de Deus. Aí Paulo disse, olha, que o Espírito Santo me revela, que eu vou de cidade em cidade, a respeito da igreja de Deus que foi comprado com o seu sangue. Depois Paulo foi lá e escreveu assim na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, sobre a igreja de Deus. Você não vive alegre por fazer parte, por ser membro da igreja de Deus? É a maior honra que existe na vida dos seres humanos. É ser membros do corpo de Cristo e se tornar, através de Cristo, através do Espírito Santo, se tornar a igreja de Deus. Vamos voltar lá em Pedro 5:2 ainda. Ó. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. O rebanho está entre vós. Está quer dizer ativo. Está quer dizer vivo, compromissado, em comunhão com Ele. Não é por isso que em Provérbios 18,
Parece-me que o versículo 1 fala do grande perigo do isolamento. Quando eu me isolo de vocês, é um corpo. Ó, se amputar esse dedinho aqui, ó, daqui 7, 8 horas já era, não tem mais como voltar para o lugar, não. Grande perigo. A igreja de Cristo é viva. Cuidado com o isolamento, de se isolar, das atividades, de não orar mais, de não consagrar mais a vida. E com isso vai se acostumando e vai se apagando. De não ler mais a Bíblia, de não adorar mais o Senhor. Aí vai se acostumando, virando uma vida rotineira, irmãos. E sabe qual é o melhor? É que o céu não é lugar de rotina. O céu é vivo. É lugar de adoração. Nunca fique fora para que não corra o risco de perder a comunhão com Ele. Andar firme com Ele. Como membro do corpo, não tem como sair do corpo. Se sair do corpo, morre. Se for tirado do corpo, morre. Isso é perigoso, porque a igreja tem um Deus vivo, que nos lidera, que cuida de nós. Glória ao nome de Jesus. Por isso essa palavra aqui está a apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Esse foi o ensinamento de Pedro para os presbíteros de todos os tempos, até Jesus voltar. Tendo cuidado dele. Aí tem mais uma parte aí, não por força, não é? Olha lá, não por força, mas voluntariamente. Não faça isso forçado. Que peso. Igual os irmãos lá em Malaquias capítulo 1. Que peso está na Páscoa. Que peso, sabe? Se aproximar da mesa do Senhor. Em caso você lê o Malaquias 1, que está dentro do assunto. Como é pesado. Aí trazia os pães mofados, estragados. Os pães de uma semana que estava lá, aquele pão duro. E colocava na mesa do Senhor e achava que estava tudo bem. Ele disse, olha, é para servir não por força, não sob pressão, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Por quê? Porque estamos servindo a um Deus que nos salvou, que nos libertou. E a ansiedade havia tomado conta dos obreiros também. Então o ensinamento para todos nós, para a igreja de modo em geral, é para não alimentar, não dar vitamina para a ansiedade, mas clamar ao Senhor. Pastor, mas eu tenho pouca força, mas ainda tem forças. Essa pouca força vai aumentar buscando, adorando, acreditando. E é isso que o Senhor espera da igreja dele. Glória ao nome de Jesus. Não por torpe ganância. Aí está feio na terra esse negócio de ganância, viu? Só o sangue de Jesus para resolver. Tem mais um ponto aqui, ó. Mais de ânimo pronto, vamos para o versículo 3 e vamos encerrar no 7. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 2 pontos fortes no versículo 3. Não querendo ser dono do rebanho. Por quê? Já tem dono. Quem é o dono? Quem pagou por ele. Oh, glória a Deus. Não querendo oprimir o rebanho do Senhor. Primeiro que crente salvo, irmãos, não precisa ser oprimidos. Porque já conhece o caminho. Tem o temor. Tem comunhão. Não precisa ser chamado a atenção todo dia. Por quê? Crente salvo.
Foi isso que Jesus falou em João capítulo 10. Tiro as minhas ovelhas para fora, vou adiante delas, elas não seguem estranho, porque não conhecem a voz do estranho. Então conhece a voz do pastor, que é Cristo sumo pastor, por isso segue a ele, e sabe que a voz dele edifica, que a voz dele renova, que a voz dele encoraja, e daí por diante. Porque somos o rebanho dele. Entendeu? Mas servindo de exemplo ao rebanho. É justamente isso. Servindo de exemplo. Paulo escreveu assim, 1 Timóteo 4:12, ser exemplo dos fiéis. No que? Veja se é isso. 1 Timóteo 4:12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Muito bem. Ninguém despreza, Timóteo, a tua mocidade. Não é porque você é um obreiro jovem que será desprezado. Mas você precisa ser isso aqui, ó. Mas ser o exemplo dos fiéis. Irmão, ser exemplo de quem não tem fidelidade, aí na rua, já não é muito fácil. E para ser exemplo dos fiéis. Senão não serve para liderar, para pastorear. Mas exemplo no que, Paulo? No trato. Como estamos tratando um ao outro? Não responda não. Não, eu com você, você comigo. Na vida real, todos os dias. Sério. No que mais, Paulo? Ó, no amor. Como sabe que ama? O amor, 3 pontos, que seja o amor de irmãos, o amor fraternal, ou o amor familiar. Primeira coisa que você, moça, quando for observar uma figura para um casamento, vice-versa, veja como que é o comportamento dele com os pais. Tem como saber, pastor? Tem. É mal criado? Quando almoça, deixa os pratos, deixa o prato, a xícara, o copo em cima da mesa, como que a mãe é empregada? Trato, amor. Quando a mãe fala, por que você chegou tarde, menina ou menino? Aí ele vira um leão choco. O que é um leão choco? De filhote novo. É assim que ele trata a mãe ou pai? Se case não, que ele vai te bater. Sangue do cordeiro. E você não nasceu para ficar apanhando de ninguém, não. Brigando, não. É para viver em paz. É para viver em paz. Oh, glória a Jesus! E edificados em nome de Jesus pelo poder da palavra, irmãos. Não estranha comigo não, que o meu jeito é esse mesmo. No espírito. Espírito bravo. Ali está com E maiúsculo, mas na verdade está falando do espírito humano, viu? Manso, explosiva. Que isso? Que é isso? Que exemplo é esse? Na fé. Agora foi que ficou bom. Quando você está... o preparo aí, namoro, noivado, você trata de assunto de fé. Que o cidadão ou a cidadã vem muito mal na caminhada. Parece que está, anêmico espiritual. Aí ele já te dá uma resposta para você calar a boca. Para que esse negócio de estar na igreja? Para que esse negócio de estar no evangelismo? Para que esse negócio de estar aprendendo a palavra? É assim? Foge, moça. Foge, rapaz.
Se você tiver uma faísca na tua alma para o ministério, vai travar o teu ministério, rapaz. E Jesus conta com você, porque para isso Ele te chamou. Moça, acorda! Para isso Ele te chamou. E Ele conta com você como um vaso, e não um vaso emborcado, como um vaso cheio que Ele vai usar. Vai que assume e desce. Oh, glória a Deus. Não, mas os meus olhos não viram, não contemplaram os defeitos físicos, certo? E o leão dentro, as atitudes sem fé. E na pureza. Pureza no falar, nada de gíria. Mas está tudo normal. Aqui não, tá não. Onde se prega a palavra não está igual todo mundo, não. E todos nós sabemos disso. Porque a palavra nos instrui, a palavra nos confronta. A pureza. Tem outro ponto, vamos lá. Ainda um exemplo, né? Olha os Hebreus 13, versículo 7. Aí, quem mais está apanhando sou eu. Olha lá. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Não é para imitar o filho do pastor, a filha do pastor, o irmão do pastor. Não é? É para imitar o pastor. Quem é o seu líder? Lá nas congregações, quem são os seus líderes? E aqui? Somos nós. Eu, juntamente com os guerreiros aqui, ó. A fé dos tais imitais. Irmão, em 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, dá para ver se tem fé ou não tem. Dá para ver se tem exemplo ou não tem. E se o filho do pastor for teimoso, se o irmão do pastor for teimoso? Você vai imitar ele? Está mandando imitar. Você está vendo lá? Eu congreguei com alguém que os filhos nem congregavam, se desviaram da igreja. Não me atingiu nada na minha fé, porque o meu espelho como pai na fé foi o meu pastor. Já viu? Vamos lá no geral. Já viu o seu pastor embriagado? Então não tem exemplo para você. Nem para mim, nem para nós. Já ouviu ele olhando as filhinhas dos outros e parece que nem pisca? Eu gosto de ouvir verdade bíblica, irmãos. E você gosta também. Tem lugar que não está assim. Não tem nada a ver com a gente. E se cumprimentar você com a paz do Senhor, responda amém. Não deixa esse negócio. Mas vamos embora. Aí quando eu chegar aqui barbudão, que Deus me guarde um negócio desse. Esquisito. Aí você, quem quiser andar igual a mim, está mandando imitar? Não, está mandando não. Essas coisas feias não. Eu acho muito feio isso. Está mandando imitar o quê? 2 pontos, pastor Rodrigues. Fé e exemplo. Entendeu ou não? Está mandando imitar qualidade para não se perder. Qualidades para continuar com a fé viva em Cristo Jesus. Exemplo de vida. Ei, receba forças em nome de Jesus. Imitai as qualidades. Se não tiver qualidades para você imitar, não, imita não. Imita não. A Bíblia está mandando imitar coisas boas. De veneno basta o mundão que está aí fora sem Jesus, irmão. Nós servimos a Jesus. Jesus é o autor da nossa fé. Jesus é o glorioso da nossa fé. Oh, glória a Deus. Há muito ouro espiritual até o versículo 9. Vocês querem ouvir se Jesus não voltar na próxima terça?
Amém, meus irmãos? Deus abençoe.